ConnectCast, no oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025. Estamos recebendo o Túlio Bittencourt e o Magno Ribeiro, da Software House Exponencial. Túlio, Magno, obrigado por estar aqui e compartilhar com a gente esse vasto conhecimento que vocês têm. Uma alegria estar junto com você, Juliana, aqui nesse momento especial que é o dia da CBR, né? Acho que já até perdi a conta, acho que são 4 ou 5 ACBRs daí que a gente participa e é sempre uma alegria, uma troca muito legal de experiências, poder estar aqui não só compartilhando, mas aprendendo muito mais do que compartilhamos aqui nesses dias. Também agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho. Toda chance de troca é chance de crescimento, né? Então, agradeço a chance de estar aqui, trazendo um pouquinho sobre o que a gente entende e vive das software house diariamente. Nós estamos aqui exatamente para compartilhar conhecimento, na verdade, acho que isso é o mais importante, né? O dia da CBR, ele é um grande encontro da comunidade de automação e software. Como vocês enxergam o momento atual das software houses no Brasil? Estamos prontos para essa nova era em que tecnologia, dados e IA definem o ritmo de crescimento? Vamos lá. Tema bom, bacana e sendo bem curto e direto, não estamos prontos. Eu acho que a gente está vivendo algo que eu tenho 20 anos mais ou menos no mercado de software, né? Não sou tão antigo assim, não cheguei a pegar o Clipper como a maioria da galera e tal, mas comecei na software house consertando o computador, virei programador, líder de desenvolvimento, até sair de lá e empreender e tal. E a gente nunca viveu algo do jeito que a gente está vivendo hoje. Nós tivemos melhorias incrementais do processo ao longo desses 20 anos. Então, a linguagem de programação melhora um pouquinho ali, o governo muda alguma coisinha aqui ou outra que adequa ao nosso jeito de trabalhar, ao nosso jeito de entregar software e tudo mais, mas uma revolução como essa que a gente está vivendo a nível de tecnologia, com o advento da IA, com toda todo esse potencial de desenvolvimento e essa aceleração de produtividade, a gente nunca passou nos últimos 20, 30 anos, talvez, né? Porque até a chegada da internet talvez seja o último grande marco que a gente teve do modelo de software. Só que ainda assim não impactou tanto o mercado de software como está impactando esse advento da IA. Porque mesmo com a chegada da internet e os negócios mudando para a internet, muita software house ainda sobrevive hoje sem precisar estar na internet. O advento da IA, por que na minha visão a gente não está preparado e por que na minha visão vai mudar tanto? Porque ele não está mexendo só do lado de fora, ele está mexendo do lado de dentro. Essa bolha que a gente está vivendo tecnológica a nível de valores inflacionados, de mão de obra, de ferramentas. Hoje o ferramental para uma software house trabalhar ele é muito caro, porque hoje é cloud, você tem que compartilhar servidor, ferramentas por assinatura e tudo mais, programadores que antes tinham uma determinada faixa salarial, com o advento da tecnologia assíncrona, do jeito que está, tudo acontecendo muito rápido. Hoje o cara que ganhava X, agora ele ganha 4X e pode trabalhar para o mundo inteiro. Então as software houses estão se vendo encurraladas por essa tecnologia, onde o que elas nunca fizeram nos últimos 20 anos vão ter que fazer agora, que é mudar o seu modelo de negócio, mudar a sua forma de gestão e sua forma de gerir o processo de software. Além do processo de venda, marketing, tudo que vai mudar. Então eu acho que a gente não está preparado, é tudo novo para todo mundo e quem agir mais rápido vai conseguir surfar essa onda melhor. Eu concordo plenamente que não estamos preparados, principalmente quando você fala da porta para dentro, porque as software houses elas buscam sempre a modernidade na hora de entregar os seus produtos, né? Ninguém consegue imaginar uma empresa de tecnologia que traga produtos obsoletos para dentro do mercado para competir. Mas a forma de gerir as pessoas ali dentro é muito obsoleta. Então a gente precisa melhorar isso. E uma coisa é você mostrar para o teu colaborador a ferramenta e ele dizer para você que é chato ou que dá um pouquinho mais de trabalho para ela. Outra coisa é ele olhar para a inteligência artificial como um concorrente para tirar o emprego dele. Então, se você não mudar a maneira de gerir as pessoas, ao invés de você conseguir utilizar a IA para aumentar a produtividade, você vai conseguir alcançar pessoas sabotando a IA dentro da software house porque vão ver nessa situação o medo de perder os seus empregos. Então, nós não estamos preparados. Nós precisamos mudar essa maneira de enxergar as coisas. Realmente tem um caminho a trilhar ainda muito grande, né? Ô, Túlio, você fala sobre o crescimento exponencial e sobre como a IA está reescrevendo o código do crescimento. Quais são as principais oportunidades que as software houses precisam enxergar agora
para não ficar para trás nessa transformação? Ó, foi ontem, né? Ontem eu dei minha palestra aqui, e o tema da minha palestra foi Neural Growth, né? Que é exatamente esse tema. Assim como nós tivemos alguns movimentos nos últimos anos no mercado, com a chegada das .coms, depois veio o mobile, né? Então o mobile first, né? Primeiro pensa mobile e tal. Agora a gente tem um novo paradigma a se viver, que é com a IA, que é o Neural Growth, que é o quê? É a IA como sistema nervoso central do teu software house. Hoje, antes de você pensar qualquer coisa na tua empresa ou qualquer ação a ser tomada, a gente vai olhar como que eu faço isso com o IA primeiro. Aí, se não for possível fazer 100% com a IA, é que eu vou buscar outra alternativa. Mas no primeiro momento agora é isso. Por quê? Essa grande mudança que a gente está falando que vai acontecer no mercado, que está acontecendo e que reescreve o jogo, eu acho que o código, o sistema operacional do mercado de software foi reescrito, sabe? A gente está saindo ali do Windows Vista e entrando ali no Windows 7, onde mudou tudo. A gente está mais ou menos nesse ponto. Por quê? Uma palavra para mim é muito forte e eu acho que essa palavra é o que vai ditar os próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos, que é a produtividade. Não é sobre tecnologia necessariamente. A IA, para mim, hoje, primeiro, assim, a IA, ela vai chegar num ponto, muito brevemente, que vai ser mais ou menos assim. Imagina que você está lá no teu escritório e você vai fazer o balanço por mês. E aí alguém olha lá no teu fechamento lá e fala assim, poxa, R$1.500 de energia elétrica. Por que nós estamos usando energia elétrica? A gente não tem esse questionamento, porque é algo básico da nossa operação. Daqui a 5 anos vai ser assim com a IA. Ninguém vai olhar que gastou R$5.000 com ferramentas de IA e vai falar assim, mas por que a gente está gastando R$5.000 com IA? Não, porque vai ser algo que vai estar no core da operação. Então, esse core da operação, o que a IA traz? A IA não vai trazer inovação, na minha visão, tá? E eu não sou o dono da verdade, mas a minha visão, esse primeiro momento da IA, a gente não vamos ter nos softwares uma grande inovação tecnológica. Ou seja, o software PDV não vai deixar de ser o PDV, o software de RP não vai deixar de ser RP, o CRM não vai deixar de ser CRM, ele vai ter algumas features com IA, algumas features que vão trazer alguma melhoria incremental, mas a grande mudança de verdade acontece dentro da software house com a produtividade. Aquilo que a gente demorava 2, 3 meses para fazer, agora a gente faz em 20, 30, 40 minutos. Acelera. Na mão do sênior. Então, aquilo que a gente aceitava, e aquele dinheiro que eu costumo falar que era o furo no balde que tinha, né? Que ia embora com essas horas mal estimadas, sabe? Com um dev ruim, com um júnior ou um estagiário que chegou até o cara ter a curva de aprendizado, que é longa e tal. Tudo isso está sendo muito acelerado. Então, a principal questão exponencial que vai acontecer nas software houses é a produtividade. Nós vamos conseguir fazer com muito menos, muito mais rápido o que a gente hoje gasta muito e leva muito tempo para entregar. Então, quem vai surfar essa onda? Quem entender que IA não é uma feature para puxar relatório. O cara que entender que a IA está ali dentro para melhorar a produtividade dela antes de melhorar a produtividade do cliente. Se o cara trouxer a IA para dentro da operação dele e começar a escalar ali, ele começa a sair na frente do mercado. Ou seja, é utilizar de forma inteligente os recursos que ela traz, né? E, Magno, você fala sobre liderança e a importância de olhar para a cultura e as pessoas dentro da software house. Na prática, como um líder pode equilibrar tecnologia e gestão humana para construir times de alta performance? Aí é que tá, né? Todo mundo fala sobre alta performance, eu gosto desse termo, mas eu sempre peço para fazer uma reflexão. O que é alta performance? Você mede o que você faz hoje? Então, a primeira fonte de equilíbrio que eu acredito que tem que ter para o líder de software house é ele ter ferramentas que ajudem ele a medir a performance do time. Porque se antes o tempo médio de atendimento dele era de 5 minutos na equipe de suporte e agora é de 3, ele está medindo, está melhorando. Então, a ferramenta pode equilibrar nisso. Então, assim, a pessoa que não consegue medir o trabalho, ela não tem como buscar alta performance. Então, o equilíbrio, para mim, é buscar ferramentas que sejam fáceis de você gerir o seu time, porque tem que ser fácil para quem está gerindo, entende? E aí, como é que a gente equilibra isso com gestão de pessoas? Eu defendo 3 pilares importantíssimos. Capacitação. Você precisa estar ali, dedicado, cuidando do teu time, fazendo com que o teu time esteja atualizado. E aí você cuida do teu time, mostrando para ele as rotinas sobre o processo, mostrando como é que executa e cobrando, né?
a cobrança é um pilar importante também. E quando a gente fala em cobrança, como a gente está no podcast, não é pessoal para pegar o chicote, sair dando chicotada na equipe, nada disso. Quando a gente fala de cobrança, a gente está falando aliado à performance, é entender aonde o seu time onde está o ponto fraco, como a gente pode melhorar. E a cobrança é o eterno acompanhamento, para que a gente consiga entender como que a gente faz para que a nossa equipe alcance a alta performance dentro da nossa realidade. Porque hoje, com essa chuva de conteúdo, se fala tanto de alta performance, isso fica um pouco banalizado e as pessoas saem em busca de uma coisa que não sabem nem o que é. Então é importante para que eu tenha alta performance entender como meu time performa hoje, entendeu? É interessante e traz a reflexão, você quer ter alta performance, então você tem que ter bons KPIs, metas bem definidas, bem claras, né? Ou seja, uma boa preparação para que você consiga, obviamente. Eu, inclusive, acredito que é fundamental, nessa escala que você falou, a gente ter objetivos claros e indicadores claros. Então, os KPIs são muito mais importantes hoje do que você estabelecer metas, porque os indicadores, você olhando no teu dia a dia, na operação, você consegue ver se está dando certo ou errado mais rapidamente. Quando eu costumo brincar com os empresários de software, que eles são muito bons construtores de escada. Todas cheios de metas bem definidas, que são vários degraus, mas essa escada não te leva a lugar nenhum, porque você não tem um objetivo bem definido. Você não sabe se o seu time cansa ou não cansa subindo essa escada. Então é importante a gente ter esse carinho com os indicadores. Então, nessa sequência, eu daria mais clareza, mais foco ao objetivo e aos KPIs. Muito bom. A nova geração que chega no mercado, ela tem novas formas de pensar e trabalhar. Quais mudanças vocês acreditam que os gestores precisam fazer para transformar essa diversidade de gerações em uma vantagem competitiva real? Ontem tivemos a oportunidade de falar muito, né, sobre gerações, teve uma palestra sobre gerações com a Jordana, e de fato é um tema sensível, né, na forma com que pode se levar. Mas ele é extremamente importante porque, se não tiver isso, pode haver um caos geral entre gerações dentro de uma software house, como exemplo. Sim. Pegando... Esse é o tema do Magno, né? Esse é o tema que o Magno domina bem. Eu costumo brincar lá na empresa. Eu sou fundador, né, CEO lá da Software House Financial. O Magno hoje é o gestor de operações lá na empresa. Então, é ele que cuida com essa parte... daí lá. Pessoas é com ele. Então, eu costumo falar assim, gente, vocês têm problema com gestão de pessoas? Eu não tenho problema nenhum com isso, porque é o Magno que cuida, né? Mas facilita pra caramba isso daí, não tem problema nenhum com as gerações. Mas o que eu vejo muito disso, assim, é porque o foco tá no lugar errado. Sabe? O foco não é na mudança geracional, ou seja, eu não tenho que me preocupar com o cara da geração Z que está chegando com a cabeça diferente, necessariamente em encaixar ele na minha cultura. Não, eu tenho que mudar a cultura da minha empresa, porque não tem como eu lidar com esse choque geracional. Isso é da geração. Isso é uma fase do mundo que todo mundo vai passar. E que da mesma forma, os nossos gestores, quando eu tinha 18 anos, reclamavam de mim do mesmo jeito. Então, todo mundo vai passar por isso. Então, passa por essa mudança, esse comportamento no modelo tradicional de gestão da empresa. Agora eu tenho que adequar esse meu modelo a esse novo mercado, porque o que essa geração busca, como que essa geração se comporta e principalmente o que essa geração e como essa geração entrega. É baseado no output dela, é que eu tenho que montar o meu modelo de negócio, não é montar o meu modelo de negócio para elas se encaixarem ali não, porque aí eu vou contra, a temática nunca vai encaixar isso, entendeu? Então eu olho, a gente olha a mão de obra que a gente tem e como aquilo se comporta, e ali a gente monta um modelo de negócio para performar da melhor forma com aquela mão de obra. Esse, na minha visão, é isso. É uma mudança mais da gente aqui do que deles lá. Não, eles lá, cara, vai dali para frente. Vai mudar. Não tem como a gente ir contra a inovação. Não tem como a gente ir contra essa mudança geracional, infelizmente. Hoje eu estou tendo a oportunidade, hoje vou estrear ali no palco principal, vou falar um pouquinho sobre essa questão desse conflito geracional. O que eu percebo, e aí eu fui estudar para poder tentar entender, sabe? Porque eu falo, cara, como é que a gente vai fazer para gerir? Porque é muito simples. Ou eu aprendo a gerir a galera da geração Z, alfa e beta que vai vir por aí, ou a empresa vai ter que encontrar alguém que consiga gerir. Porque a gente não tem aquele carro de volta para o futuro para ir lá e buscar a galera que a gente quer, né? Então não tem como fazer isso. Então, pensando nisso, eu fui entender como é que foi quando a década de 80, 70, 80 entrou no mercado de trabalho.
Cara, surpreendentemente, os temas abordados naquela época eram os mesmos. Insegurança, troca de emprego, falta de lealdade, querer resultado rápido, entendeu? Não vamos pegar aquilo que... não é pegar aqueles memes de Instagram, aquela questão que banaliza um pouco. O que acontece mesmo? O pai vai levar para fazer entrevista? A gente sabe disso. Mas não é sobre isso, é sobre os comportamentos que impactam na organização. Cara, os nossos gestores tinham o mesmo medo. E a gente pegou aquela transição, né? A gente do analógico para o digital. Então, quando entra essa situação toda, eles tinham receios que hoje nós temos. E o que as empresas de grande sucesso fizeram? Mudaram a forma de gerir as pessoas. Então, não é sobre mudar as pessoas, é sobre mudar a forma como você vai fazer as pessoas alcançarem os objetivos que você almeja. É simples assim. Eu tô pensando aqui, nessa época, né, lá atrás, uma das coisas que a gente mais... Eu lembro minha primeira aula de informática era como usar o mouse. Pô. A minha primeira aula de informática que eu tive foi como usar o mouse. E aí, quando meu pai e minha mãe usavam o mouse, era triste, não conseguia usar o mouse, né? E aí você falando que o ciclo se repete, né? E a gente olhava para os nossos pais e tal. Eu tinha que aprender a usar o mouse, a gente ficava jogando paciência lá para aprender a usar o mouse e tal. E olhava para meus pais e falava, pô, mas eles não sabem usar o mouse, não sabem coisa. Meu pai era muito bom em datilografia, mas no computador ele agarrava de tudo que é jeito e tal. Só que se a gente for olhar agora, a geração nova está chegando, todo mundo não sabe usar o mouse. É verdade. A geração nova não sabe, porque não precisa mais, não tem mais o mouse. Como é que o negócio vai sendo cíclico, né? E aí faz parte do jogo. É a gente que tem que se adaptar, cara. Não adianta brigar. Isso é uma realidade do mercado atual e as empresas que estão se destacando é porque conseguiram entender facilmente como lidar com essa galera. É simples assim. Então, aí aqueles chavões que a gente sempre vê na internet, termina você vendo que é uma realidade. Você precisa entender muito mais de pessoas do que sobre o seu produto. Exato. Entendeu? E se a gente olhar para o futuro, como que vocês imaginam a Software House daqui a alguns meses, poucos anos, né? Sem a gente, porque hoje não dá para a gente ter uma expectativa maior. Que papel a CBR e eventos como esse desempenham na formação de um ecossistema mais colaborativo, inovador e preparado para o crescimento exponencial? Vamos lá. Como é que a gente imagina? Essa é uma busca, tá? Essa pergunta que você me fez é uma pergunta que eu estou me fazendo já há alguns meses, sabe? E eu já compartilhei até isso com o nosso time lá. Eu falei assim, eu tenho muita dificuldade de olhar um 2030, por exemplo, e entender como é que vai estar uma software house em 2030. Eu realmente tenho essa dificuldade de olhar em 2030 e falar assim, cara, não, 2030 a software house vai estar desse jeito. Eu tenho muita dificuldade. Eu falo com eles, a gente consegue estimar pelo que a gente tem, talvez receita, talvez margem, talvez quantidade de colaboradores, talvez algumas coisas dessas, com uma certa margem de erro a gente consegue estimar. Agora, eu não consigo olhar para 2030 a gente que atende software house. Então, por isso que eu te falei, é um exercício que a gente está tendo que fazer, porque é o nosso mercado. Exatamente. Eu não consigo olhar e saber se em 2030 eu vou estar vendendo o mesmo produto para software house. Se eu vou ter a mesma esteira. Entendi. Porque eu não sei como que vai estar realmente o mercado de software lá na frente. O que eu vejo, aí dá para a gente olhar para o passado e tentar fazer alguma anamnese ali para projetar esse futuro. A gente tem eu esqueci o nome do autor agora, mas tem um conceito muito famoso que é os 6 Ds do crescimento exponencial. E ele faz uma curva J em toda a tecnologia, né? Então, é a digitalização, a decepção, disrupção e tal. E até vai para a última etapa, que é a democratização, que é quando toda a tecnologia e tudo aquilo que a gente tem à disposição se torna tão fácil e tão banal que fica acessível a qualquer um. E quando está acessível a qualquer um, isso passa a ser gratuito ou custar muito pouco. Eu consigo, quando eu olho para esses estudos e olho para trás, ver que o nosso mercado está caminhando muito para isso. Nós estamos num processo de democratização do conhecimento sobre software. Então, se eu fosse, talvez hoje, se eu não tivesse alternativa e tivesse que apostar em alguma coisa, tá? Eu ia para 2 vertentes. Tá? A primeira eu teria uma esteira de produtos, de softwares, que resolvam dores muito específicas e de necessidades do dia a dia do cara, tá? E junto a isso fomentar uma carteira de serviços
dentro desse processo. Eu não me basearia 100%, porque eu acho que o produto de software, high ticket e tudo mais, isso vai começar a cair, isso vai começar a despencar. Quem está só se pegando em norma fiscal, regra tributária e tudo mais, isso daí vai ser banal, porque basta uma documentação hoje e uma IA escreve um software para atender aquela documentação. Então, assim, a gente vai ter muita concorrência e muita concorrência vai fazer o mar ficar vermelho, o mar ficando vermelho, o preço vai cair, a margem vai diminuir e quem vai sofrer mais com isso são as software houses que já existem até hoje. O Bezos tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim, ó, na tua margem está a minha vantagem. Então, um cara que precisa ter margem para sobreviver porque ele tem 30, 40 colaboradores, paga aluguel de um prédio e não sei mais o que, ou não, eu estou no home office, mas tenho 30, 40 colaboradores, tem um custo gigante de ferramenta e tudo mais e tal. E um cara que chega agora, sem essa necessidade dessa margem toda, podendo ganhar na escala e não necessariamente no ticket médio, esse cara derruba uma software house de 20, 30 anos muito rápido daqui para frente. Então eu tenho uma grande dificuldade de olhar para 2030, mas eu acho que fazendo essa anamnese porque aconteceu no passado é o que vai acontecer no mercado. Muita coisa já se desmaterializou. Estamos democratizando esse processo para que todo esse conhecimento esteja à mão de qualquer um a qualquer hora para poder fazer isso. A gente lá tem feito alguns testes, né, com relação a isso. A gente tem um software, por exemplo, um SaaS que a gente desenvolveu, e eu mostrei isso até na palestra, que é o Implanta Web, é um software para fazer gestão de implantação para software house. A gente fez como um experimento isso. A gente fez um experimento. Vamos ver se dá para fazer algo SaaS 100% usando IA. Nós nem colocamos o nosso nome nisso, não tem nada de software house exponencial, porque a gente quer fazer, a gente queria testar se é possível fazer, vender e entregar 100% com IA e sem a nossa autoridade. Ou seja, para não usar o nosso nome para vender. Cara, esse software já dá mais de 100 mil reais de ARR para a gente, não tem nenhuma pessoa trabalhando nesse software, foi feito em 8 horas, usando IA, com custo mais ou menos de 6 mil reais para desenvolver ele em créditos de IA. E o software está lá, você entra lá, assina, paga, usa e tal, pede suporte e tal, é uma IA que te dá suporte, é uma IA que fez o software, é uma IA que fez o UX, é uma IA que fez tudo. Então, assim, assustou. Quando a gente viu, e até o marketing, tudo é feito com IA, os criativos, os avatares que promovem a ferramenta, tudo foi feito com IA. E a gente, quando a gente olhou para isso, eu olhei e falei, cara, o que a gente está prevendo realmente pode acontecer, porque é possível hoje alguém de dentro de casa com pouco recurso e pouco investimento, conseguir ter um negócio de software e fazer esse negócio escalar. E é um movimento que está acontecendo já. Uma das coisas que se prevêem nos estudos que têm sido feitos sobre o futuro do mercado de tecnologia é que muito em breve nós teremos pessoas unicórnios. Que até então são empresas que viram unicórnio, empresas bilionárias. Sim. Se aposta muito forte lá fora, nesses estudos dessas universidades e tal, que muito em breve nós teremos pessoas unicórnios, ou seja, o cara que sozinho fez o negócio e esse negócio vale $1 bilhão e ele é sozinho dentro de casa comendo Cheetos e tomando Coca-Cola. Louco, hein, Magno? Bom, sobre essa parte toda, acho que não tem muito o que complementar, o que tu falou, e pegando a parte final da tua pergunta, como os eventos podem agregar contribuir com isso, eu acredito que são fundamentais. Por quê? Porque tira a galera de dentro da caixa, sabe? Você consegue ver, a gente lá na Software House Exponencial tem um programa que é a Academia dos Líderes, e a gente consegue ver que à medida que os colaboradores, porque os donos de software house estão sempre aqui, e aí, dia da CBR, um evento como esse é fantástico para trazer seus colaboradores, que aqui não dá para aprender só de código. Tá um palco lá falando sobre o negócio, tem outro palco lá ensinando sobre outra questão que envolve o trabalho dele, e aí você começa a tirar o cara da caixa. Então, e a gente quer profissionais que pensem fora da caixa. Fora da caixa, exatamente. Então, eventos como esse contribuem para isso. Você só precisa estar atento às oportunidades que aparecem para poder usufruir melhor com a sua equipe. Cara, eu tô aqui agraciado aqui de tanta informação boa, pô. É um bate-papo gostoso. Queria que a gente tivesse a oportunidade até de ter mais tempo para conversar, porque daria para explorar muito esse assunto, né? Eu acho que isso é o que hoje há uma necessidade muito grande. Túlio, Magno, quero agradecê-los. Acho que assim, cara, parabéns e continue transformando, né, todo esse ecossistema, porque há uma necessidade muito grande. Nós que agradecemos, né? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Não só você, toda a equipe da CBR, Daniel,
a Juliana e todos eles. Sempre uma alegria poder estar aqui contribuindo, poder fazer parte positivamente dessa história linda que a CBR tem construído. Muito bom. É isso. Se a gente teve a oportunidade de cumprir nosso propósito e conseguimos fazer, a missão está cumprida. É isso aí. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Dia do ACBR 2025, ConnectCast com oferecimento da Virtus. Pô, tivemos aqui um papo maravilhoso com o Túlio e com o Magno. Esperamos que vocês acessam esse conteúdo porque realmente ele é disruptivo e interessante para cada um. Muito obrigado.